Muito boa noite a todos os amigos que acompanham aí mais este webinar, o primeiro webinar do ano da Reflex Consultoria, falando sobre gerenciamento ágil de projetos. Em primeiro lugar, antes de começarmos, todos estão me ouvindo claramente? Por favor, mandem uma mensagem no chat. Sim, todos me ouvindo? Ótimo, né? Eu já tive casos que eu comecei o webinar, fiquei falando e ninguém me ouvia. Então, vamos começar o webinar desta noite, primeiro do ano, tá bom? Antes de mais nada, só por uma questão de ordem, eu vou pedir que todas as perguntas que vocês queiram fazer, façam ao final da apresentação, postem no chat, eu vou respondendo todas aí na medida do possível, tá bom? Uma enorme satisfação, em primeiro lugar, vendo aqui os participantes, diversos participantes, pelo nome eu vejo que são pessoas que seguem o meu trabalho aí no LinkedIn, principalmente. Estou vendo aqui o meu querido Roberto Vazola, que eu tive o enorme prazer de conhecer no lançamento do meu livro e que já acompanhou um outro webinar. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aí por uma maratona de 1 hora e 15 mais ou menos, falando um pouquinho sobre gerenciamento ágil de projetos, tá bom? Então, vamos em frente. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, sou o Vitor Massari, já estou aí, quantos nós? 17 anos aí na área de projetos de TI. Eu sou sócio-diretor da Reflex Consultoria, empresa de treinamento e coaching voltada para gerenciamento ágil de projetos, gerenciamento de projetos e serviços de TI. Eu sou autor do primeiro livro em português voltado para a certificação PMI-ACP, que é a certificação de métodos ágeis do PMI. Aqui a capinha do livro. Possuo aí algumas certificações em TI, gerenciamento de projetos, métodos ágeis. Como destaque aí, falando um pouquinho do COBIT 5, que é a certificação recente aí que saiu em governança, o clássico PMP no PMI, a PMI-ACP, que a ideia é explorar bastante o conteúdo dela no webinar de hoje, a Certified Scrum Professional, que é a certificação intermediária aí da Scrum Alliance, e uma certificação nova da Exim, que é a Certified Integrator in Agile Served Projects, da Exim, tá bom? Então, vamos começar ao nosso assunto. Primeira coisa, vamos entender o que é o Framework Ágil. Então, sou ágil, quero gerenciar meu projeto de uma maneira ágil, mas tá bom, vamos começar pelo princípio. O que é ser ágil? Então, a primeira coisa que você precisa entender é quando é que você aplica uma abordagem ágil, quando é que você aplica uma metodologia ágil. O recomendado é que você utilize quando você está nessa faixa amarelinha aqui, o chamado de cenário complexo. O que é o chamado cenário complexo? São projetos onde eu tenho riscos e incertezas com relação a requisitos, e a tecnologia, processos, ferramentas, e aqui um adendo que não está nessa figura, recursos, tá? Recursos, sejam humanos, materiais, também contam aqui como incerteza. Se eu tenho incerteza em qualquer um desses tópicos, eu tenho um cenário complexo, eu tenho um cenário passível de mudanças. Isso acontece em projetos de TI? Quase nada, né? Quase nunca acontece, né? Todo projeto de desenvolvimento de software começa, ele termina igual foi planejado logo no começo, né? Claro que não. Por quê? Porque projetos de TI, você lida com incertezas com relação a requisitos, em alguns outros projetos, incerteza com relação à tecnologia, incertezas com relação a recursos, você pode ter uma equipe nova sendo formada ali naquele momento, tá? Então, este é o cenário onde é recomendado uma abordagem ágil. O cenário onde tudo é conhecido, onde você conhece os requisitos, conhece a tecnologia e os processos, isso aqui você utiliza a chamada abordagem
preditiva, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, tá bom, quando eu uso o tal do ágil, então entenda o cenário do seu projeto. Outra coisa importante no ágil é o que eu brinco, que é a mudança do mindset, tá bom? Você que já trabalhou com projeto, ou é gerente de projeto, você já ouviu falar no triângulo de ferro, né? Que é escopo, tempo e custo. Um projeto tem que atender ao escopo, dentro do prazo, dentro do orçamento. Perfeito. O ágil, ele provoca uma mudança no seu mindset. A sua preocupação maior deve ser entregar, em primeiríssimo lugar, valor para o seu cliente. Valor e qualidade. Tá certo? Valor e qualidade dentro das restrições do seu projeto. Tá bom? Então toma cuidado, porque às vezes a filosofia ágil diz o seguinte, não, é importante entregar valor e qualidade, não importa que custo. Não. Você tem que entregar valor e qualidade dentro das restrições que você tem no seu projeto. Tá bom? Então, uma mudança de mindset. Outra coisa é você entender o ciclo de vida do gerenciamento ágil para o ciclo de vida do gerenciamento de processos preditivos, ou também chamado de ciclo waterfall. Entenda que nos projetos ágeis, como você lida com riscos e incertezas, você faz pequenas entregas, você faz entregas curtas, chamadas aí de iteração. Dentro do PMI é chamado de iteração. Se você quiser fazer um depara, dentro do Scrum, isso aí seriam as sprints. Tá legal? Então, perceba que você está trabalhando com entregas curtas, justamente para minimizar esses riscos e incertezas. Repara que, a todo momento, você tem processos de planejamento. Então, olha que interessante. Você está planejando a entrega da sua iteração 1. No final da iteração 1, você já está se planejando para a iteração 2. Depois você está se planejando para a iteração 3. E durante todo o processo, você vai utilizar processos de monitoramento e controle. Tá bom? No ciclo waterfall, você tem longas fases, né? Então, você tem uma longa fase de planejamento, uma longa fase de design, de construção, de testes, de homologação, tá certo? E no ciclo ágil, você quebra todas essas etapas em pequenas funcionalidades, em pequenas entregas. Então, vou dar um exemplo agora. Quando é bem-vinda uma abordagem waterfall, quando é bem-vinda uma abordagem ágil. Imagina o seguinte, você vai construir um prédio, certo? Você vai construir um grande edifício. Você concorda comigo que você deve conhecer cada detalhe técnico, cada material que você vai precisar para subir o prédio? Você não pode subir um prédio com risco e incerteza. Você não pode subir um prédio, olha, eu tenho risco e incerteza, eu vou subir no prédio, mas se o prédio entortar um pouquinho para a esquerda, eu vou lá e dou uma martelada para ele endireitar. Eu não posso, tá certo? Eu tenho que correr zero risco. Então, eu vou adotar uma abordagem waterfall. Por quê? Porque eu preciso ter conhecimento sobre o que eu vou fazer. Então, pode ter certeza que eu vou gastar um longo tempo planejando como eu vou subir o meu prédio. Agora, entenda o ciclo ágil. Você vai querer desenvolver um aparelho de celular novo, um aparelho que bata e supere o iPhone, por exemplo. Ou, se você é fã da Samsung, que supere o Samsung Galaxy, que seja. Você concorda que é um produto inovador, é um projeto que você vai trabalhar com inovação, com risco, com incerteza? Então, você minimiza isso através de entregas curtas. Você, com certeza, vai ter mudanças, vai ter replanejamentos, tá certo? Então, esse tipo de cenário onde a abordagem ágil é bem-vinda. Então, jamais caia na besteira de querer comparar um com o outro, ou então waterfall
alguns artigos que eu leio, Waterfall versus Agile. Eu, inclusive, escrevi um artigo no Profissionais TI justamente para provocar uma vez. Gerenciamento ágil ou gerenciamento tradicional? Quem ganha? Justamente para a pessoa achar, puxa, o que será que ele vai falar? Qual que é o melhor? Na verdade, não tem nem o melhor e nem o pior. Você precisa entender, voltando aqui para o primeiro slide, em qual cenário você está. Se é um cenário conhecido ou um cenário mais complexo. Cenários caóticos e anárquicos é ambiente de startup, né? Ambiente de total inovação, muito risco, muita incerteza. Aí qualquer abordagem você vai ter problemas, tá bom? Porque justamente você está lidando com algo muito inovador aqui nesses dois cenários, tá? Isso aqui tem muito a ver com startup. Outra coisa que você precisa entender é que muito se fala do Scrum, fazem analogia Scrum e PMBOK. Eu, inclusive, já escrevi sobre isso, tem livros que falam sobre isso, mas o ser ágil é muito mais do que só conhecer Scrum, tá? Existe uma série de métodos que você pode usar separados ou mesmo combinados, tá? Então, você tem a metodologia Crystal, o FDD, que é o Feature Driven Development, o DSDM, você tem a utilização do Kanban, tá? O Kanban ele serve para tudo, para planejamento, execução, monitoramento e controle. Nós vamos ver aí alguns exemplos. A filosofia Lean, inclusive eu não sei, ontem no evento de governança de TI, o ITG Summit Brasil 2015, a minha palestra foi justamente sobre Lean, tá? Basicamente eu fiquei 45 minutos falando só disso aqui. Para quem trabalha com desenvolvimento de software, o Extreme Programming, tá bom? Então, você precisa entender que existe vida fora do Scrum, tá? Existe Scrum e existe um conjunto de métodos ágeis que você pode utilizar, tá bom? Falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada um deles. Falando em primeiro lugar do Lean, tá? O Lean, ele é um princípio da manufatura, mas o foco dele é em buscar eliminar desperdício. Então, uma mentalidade ágil é você eliminar desperdício, você amplificar conhecimento, trocar conhecimento com a sua equipe, conceito do Agile, que é entregas rápidas, tomar decisões só quando você tiver o máximo de subsídios, é o tal do processo empírico, tá certo? Foco, fortalecer a equipe, ou seja, dar autonomia, conceito de auto-organização, também que é muito pregado no gerenciamento ágil. A busca por qualidade, como nós falamos aí no triângulo ágil, e otimizar o todo, né? Ou seja, tudo tem que estar integrado, não adianta eu ter pequenas partes funcionando, o integrado tem que funcionar. Então, esse princípio do Lean tem muito a ver com a filosofia ágil. Outra coisa é o Extreme Programming. O Extreme Programming ele tem um conjuntinho aí de 12 práticas que você deve usar no seu desenvolvimento de software. Então, eu vou destacar algumas que eu gosto bastante. O desenvolvimento orientado a teste, o TDD, Test Driven Development, que é uma mudança também no mindset do desenvolvedor. A refatoração, que é você melhorar a qualidade do seu código. O entregas curtas, repara que entregas curtas está em todo lugar. Programação em par, você ter duas pessoas programando juntas, tá bom? Busquem literaturas sobre isso. Para desenvolvimento de software, legal, eu uso Scrum, mas o Scrum sozinho ele não se sustenta, então você precisa ter algo ágil e que te garanta qualidade na execução. Você pode usar o Scrum com as práticas do Extreme Programming. E falando do Scrum, aí, que é o framework mais conhecido, tá certo, aí dos métodos ágeis, basicamente consiste em ter uma lista de requisitos que você vai detalhando no decorrer do projeto, que eu chamava de Product Backlog, você decompõe isso em tarefas, e você tem as iterações de, no máximo, 30 dias, tá certo? E o conceito das reuniões diárias. Então, o Scrum ele é mais rigoroso. Por quê? Porque você tem que fazer entregas de, no máximo, 30 dias, e uma vez que você definiu que a sua sprint, que a sua iteração tem 30 dias, você não pode ter mudanças. A primeira sprint é 30 dias, a segunda é 20,
a terceira é 25, não pode. Você começou com 30, tem que ir com 30 até o final. Outros métodos ágeis que eu mencionei aqui, por exemplo, o próprio Extreme Programming e o próprio, principalmente o Feature Driven Development, também o DSDM, ele não tem essa rigidez. Ele diz o seguinte: você tem que fazer entregas curtas, tá certo? Você tem que fazer entregas curtas, de 40, 45 dias no máximo, mas não tem problema se a sua primeira entrega for 30, a segunda for 15, tá? O Scrum é mais rígido com relação a isso. Com base nisso, você conhecendo um pouco dos frameworks e métodos existentes, aqui é a grande arte do gerenciamento ágil, é decidir que método você vai usar. Aí é a arte do tailoring, tá certo? Tailor-made, né? O feito sob medida, tá? Que é você combinar um pouquinho de cada técnica, de acordo com o projeto que você está conduzindo. Então, um exemplo aqui, ó, você pode ter um projeto conduzido através do Scrum, tá certo? As iterações fixas, com o Extreme Programming na execução, para garantir qualidade, com toda a filosofia Agile por trás do Scrum e por toda a filosofia Lean, né, de busca de eliminar desperdício, entregar qualidade, regendo tudo isso, tá bom? Então, o gerenciamento ágil é a arte de você combinar os diferentes frameworks e ferramentas para o seu projeto, tá? Então, tem um conceito um japonês aqui muito interessante, que é o tal do Shu-Hari, que ele diz o seguinte: o Shu é quando você não conhece nada. Então, se você não conhece nada, está aprendendo Scrum agora, segue Scrum, igual fala o Scrum Guide, faz os seus plannings de acordo, o planning de 4 semanas dura 1 dia, faça suas daily Scrums, faça as reuniões de retrospectiva, siga aquela coisa bem rígida, tá bom? O RA é quando você começa a mudar um pouco a regra para utilizar a seu favor. E o RI é quando você criou a sua regra, você criou o seu framework. Então, algo que eu prego no gerenciamento ágil é: não seja purista, tá bom? Puxa vida, eu tenho o Scrum Master, mas as minhas iterações variam, então não é Scrum. Não se preocupa se você está usando Scrum ou não está usando Scrum. Preocupe em ser ágil, tá bom? Então, o tailoring é um grande desafio para gerentes de projeto que trabalham com métodos ágeis, tá bom? E um grande desafio para vocês que querem se tornar gerentes de projetos ágeis, tá bom? Esse é um case, tá? Então, às vezes, o cara vem, fica meia hora só de blá 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 e não mostra nada na prática. Esse é um exemplo da prática, tá? De um projeto de um cliente da HighFlex, tá bom? Onde, basicamente, cada círculo aqui foi uma entrega. Isso aqui foi um projeto de desativação de um sistema de back-office que estava no ar há 30 anos em alta plataforma. Funcionando perfeito, lindo, maravilhoso, migrado para baixo da plataforma. Eu fui contratado para ser o Scrum Master desse projeto. Quando eu vi esse projeto, a decisão foi: eu não vou usar o Scrum puro. Então, nós tivemos entregas que demoraram 40 dias, entregas que demoraram 15 dias, entregas que demoraram 10 dias, outras que demorou mais um mês, tá certo? Então, eu utilizei aqui o conceito do Feature Driven Development. A minha preocupação foi entregar por funcionalidade. Só que olha que interessante, eu tinha a Daily Scrum, a reunião diária. Eu tinha as reuniões de retrospectiva, ao final de cada entrega. Eu atuei como o Scrum Master, facilitador de equipe. Incentivei toda a equipe a utilizar o Extreme Programming no desenvolvimento, principalmente no TDD, no desenvolvimento orientado a teste, tá? Tudo isso aqui, o conceito do Lean. O projeto original, o as-is, era complexo. Busquei eliminar desperdícios que existiam no processo atual. Então, isso aqui é um exemplo onde você pega todo o conhecimento e gerencia o projeto de uma forma ágil, tá bom? Então, isso aqui é para você quebrar paradigma, você expandir o seu mindset, tá bom? Ser ágil é muito mais amplo do que, eu conheço Scrum. Tá bom, você conhece uma parte da coisa. Conheça as outras para você combinar e ter um case aí de sucesso.
Então, como é que eu inicio projetos ágeis, né? Como é que eu inicio um projeto de uma maneira ágil? Agora, aqui vai uma pequena crítica. Todo projeto deve começar sempre com um Project Charter, que é o termo de abertura do projeto, tá? Então, o gerenciamento ágil não quer dizer, eu sou ágil, não preciso ter documentação. Não. Só que no decorrer do tempo, e isso foi atribuído indevidamente ao PMBOK, as pessoas criaram templates cada vez mais complexos, elaborados. Tinham Project Charters que eu já vi Project Charters que são verdadeiras bíblias, tá certo? Aí tem o tópico 1.1, 1.1.1.1, 1.2, 1.2.3, sabe? Desnecessário. Sendo que o conceito do Project Charter é dizer qual que é o objetivo de alto nível do meu projeto, por que eu vou fazer esse projeto, tá bom? Então, o foco, você pode até ter o seu template, mas não esqueça que o objetivo do seu Project Charter é dizer por que você está fazendo. Então, para isso, algumas técnicas que você pode usar. Por exemplo, o Elevator Statement, que é você vender a sua ideia em no máximo 2 minutos. Para quem é o projeto? O que é o projeto? O produto do projeto? O que é esse produto? O que ele faz? Qual que é o diferencial? E o que ele vai entregar? Tá bom? Então, um exemplo aqui de Elevator Statement. Na prática. Então, produto. Então, para quem? Público-alvo. Para gerentes de projeto. O que esses gerentes de projeto querem? Eles querem se tornar certificados em metodologias ágeis. Qual o produto do projeto? Curso online ministrado por Vitor Massari. O que é esse produto? É um curso de 3 dias. Que faz o quê? Prepara você para a certificação PMACP, além de trazer o conhecimento abrangente das melhores técnicas ágeis do mercado. Diferencial, ao contrário de outros centros de treinamento. Faz o quê? Estabelece intervalos de 1 semana entre as aulas para o aluno absorver o conteúdo da matéria, tá? Então, merchan à parte, é um exemplo de elevator statement, tá bom? E lógico, né? Se você gostou do merchan, faça o curso. Planejando projetos ágeis. Aqui é a parte mais difícil do gerenciamento ágil aqui, tá? É o planejamento. Por incrível que pareça, diz o planejamento ágil é mais trabalhoso do que o planejamento tradicional. Porque você tem que pensar, é a arte do, eu sempre brinco, né? É a arte do pensar simples, mas não ter preguiça de pensar. Primeira coisa que você deve pensar no seu projeto, que eu vejo muitos projetos darem problema ou serem fracassados, é o chamado MMF, ou MVP, né? O Minimally Marketable Feature. O que quer dizer isso? Quando você for começar um projeto com riscos e incertezas com relação a requisitos, a processos, recursos, ferramentas, tecnologia, comece pelo simples. Qual é o mínimo de funcionalidades que eu preciso entregar para o produto ter vida? Então, às vezes, as pessoas ficam elucubrando, pensando em situações. Não, comece pelo simples. A mesma coisa. Eu quero construir um celular que supere o iPhone em velocidade, em performance, em confiabilidade, etc. Lindo, maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu preciso pensar é ter um framework, um aparelho que liga, desliga, faz e recebe chamada. Se eu não tiver isso planejado ao mínimo, pouco importa o restante, tá bom? Então, pensar simples. A mesma coisa uma caneta, né? Quero fazer uma caneta moderna, banhada a ouro, com pena, com enfeite, que brilha no escuro. Tá bom. Mas se ela não escrever no papel, pouco importa a perfumaria, tá? Então, mindset. Pense simples, tá bom? Pense no mínimo que o seu projeto precisa para ter vida. Não gaste tempo com elucubração. Outra coisa é você estabelecer a visão aí do seu projeto. Aí você pode ver uma AWS. Então, olha que interessante. Eu sei as funcionalidades que o meu projeto vai ter. Então, ele vai ter 4 grandes funcionalidades. Tá bom? A funcionalidade A e a funcionalidade B, eu quebrei isso por entregáveis. Joia. A funcionalidade C e a D, repara que eu ainda não quebrei. Eu tenho risco, eu tenho certeza. Enquanto eu não resolver a A e a B, não adianta eu planejar a C e a D.
Só que eu preciso ter elas aqui no meu plano, tá? Senão é chamado projeto sem fim, né? Tá? Então, aqui eu estou estabelecendo a fronteira do meu projeto. Entregar da funcionalidade A até a D. Aí quebrei por entregáveis. Repara que, para os entregáveis da funcionalidade A, eu quebrei em requisitos de alto nível. Então, já comecei a especificar um pouquinho mais. Os entregáveis 1, 2 e 3. Mas eu não quebrei os da funcionalidade B. Tá vendo? Não quebrei. Tá? Os 3 requisitos de alto nível da funcionalidade A, aí eu comecei a quebrar em requisitos detalhados. Do entregável 1 e do 2. Repara que eu não fiz isso do 3. Tá? Isso é a chamada elaboração progressiva. Tá? É o chamado processo empírico. O que é o processo empírico? É onde você adquire conhecimento através da experiência. Quando eu estiver aqui trabalhando no entregável 2, eu já devo estar pensando em detalhar o entregável 3 e já detalhar um pouquinho mais sobre o entregável 1, talvez o entregável 2 da funcionalidade B. Só que o meu planejamento vai ser muito melhor. Por quê? Porque eu descobri uma série de coisas na construção desses entregáveis que vão me dar subsídio para eu ter um melhor planejamento. Ou seja, os riscos e as incertezas vão sendo eliminados no decorrer do projeto. Então, o meu planejamento torna-se melhor. Eu vou refinando o meu planejamento. Tá bom? Outra coisa importante na abordagem ágil, no planejamento, isso aqui é o custo da mudança, né? Então, no gerenciamento tradicional, você costuma encontrar os defeitos, as falhas na chamada fase de teste, homologação, né? Você gastou 10 meses desenvolvendo o projeto, chegou aqui no final, tem mudança no requisito, tem erro, o custo é alto. Com a abordagem ágil, as diversas técnicas, você identifica problemas no começo, o quanto antes. E o quanto antes você identifica problema, menor é o seu custo da mudança. Então, aqui algumas técnicas do Extreme Programming, programação em par, integração contínua, o TDD. Olha que interessante, a participação ativa dos stakeholders, algo que o ágil prega muito, é a interatividade entre área de negócio e área de desenvolvimento, tá bom? Coleta de requisitos. Então, o gerenciamento ágil diz o seguinte: colete requisitos dos seus stakeholders de uma forma mais interativa, de uma forma mais amigável, sem ter aquele documento, aquele template, para o cara ficar escrevendo um monte de coisa. O cara monta um documento de requisito de 800 páginas que ninguém lê, tá certo? Só para inglês ver, tá? Então, uns exemplos de coleta ágil de requisitos. Wireframes. Tá bom, você está lá com o seu cliente, ele quer desenhar, por exemplo, aqui, né, uma página de um serviço financeiro aí na web. Ao invés de ele falar, preciso ter uma página, um menu que tenha, desenha junto, ó, interatividade. Você monta tipo de um protótipo visual. Conceito das personas. O conceito das personas é muito importante. Você cria perfil para possíveis usuários do seu produto. Podem ser usuários reais ou mesmo usuários fictícios, aquele que você jamais imaginaria que utilizaria o produto do projeto. Você coloca, com isso você consegue identificar requisitos, tá bom? O conceito de personas é muito bom. Inclusive, o livro, isso aqui é adaptado do livro do Roman Pichler, Gestão de Produtos com Scrum, tá? É um livro, ele tem traduzido para o português, é muito bom. Leia que você vai ver essa abordagem das personas. Outra coisa, conceito aí das user stories, né? Histórias de usuário, ou seja, você força o seu cliente a escrever requisitos da seguinte forma: o ator, nem aqui no caso, como usuário da empresa, o ator quer fazer uma ação. Como usuário da empresa, eu quero escrever um e-mail. Como usuário da empresa, eu quero informar um assunto. Como usuário da empresa, eu quero escolher um ou mais destinatários. Como usuário da empresa, eu quero configurar a importância do e-mail. Na User Story tem o ator, caso ou como, eu quero fazer alguma coisa,
E o opcional, que é o benefício que eu vou ter, tá bom? Aqui nesse exemplo eu não tenho nenhum exemplo com benefício, mas geralmente essa é a estrutura. Eu, Vitor, quero alguma coisa para ter o seguinte benefício, tá? Então essas são as chamadas histórias de usuários, ou user stories. Como é que eu priorizo requisitos? Então o que é recomendado, tá certo? As pessoas utilizam muito 1, 2 e 3, prioridade, alta, média e baixa, essencial e desejável, é o chamado esquema simples, né? O ser humano tem uma tendência incrível com que tudo seja urgente, essencial. Então você tem algumas técnicas para mudar o mindset do seu cliente. Então, primeiro aqui, o método dos 100 pontos. Puxa, tudo é importante, tá bom, mas se você tiver que dar um peso de 0 a 100, você daria 100 para tudo? Ele vai começar a pensar, esse requisito é importante, eu daria 100. Mas esse eu coloquei como essencial, mas ele é menos importante que esse. Então eu colocaria 80. Você força o seu cliente a pensar em priorizar orientado a valor. Você tem também o conceito do Moscou. Mesmo essencial e desejável, você pensa, must have, o M, né, de must have, é importantíssimo, é fundamental, sem ele meu produto não vira. O should have, é importante eu ter, é essencial para o meu produto. O could have, bacana, agrega valor, mas não é tão importante quanto os outros dois. E o won't have é assim, é o famoso, esse é desejável, se der faz, se não der a gente segue em frente sem. Existem outras técnicas, tá bom, pessoal, de priorização orientada a valor. Existe a análise de Kano, o Monopoly Money, que é você investe dinheiro como se estivesse jogando no banco imobiliário. Aqui eu estou mencionando só alguns, tá? Uma pincelada bem por cima para vocês terem ideia do que é fazer uma priorização ágil, um planejamento ágil, tá bom? Outra coisa importante que você não pode esquecer na sua priorização de requisitos é risco, tá bom? Então não adianta só você ter requisito de negócio, requisito de valor. Coloque o requisito para você eliminar, para você mitigar o seu risco também, tá bom? Então, monte sempre um backlog orientado a riscos. Como é que eu estimo o meu projeto, né? A chamada estimativa ágil. Então, você tem algumas técnicas. Projetos onde você tem um conjunto muito grande de requisitos, você pode separar por categorias. Então, que nem aqui. Aqui tem categorias de esforço, né? Esforço muito pequeno, esforço médio, esforço grande, esforço muito grande. E você pode quantificar, né? Um esforço pequeno é uma atividade que demoraria até 1 hora para ser feita. Um esforço grande, muito grande, é um esforço que demoraria 2 semanas para fazer. Então, você separa os seus requisitos em categorias. Ou você pode também colocar os seus requisitos através de temas, né? Então, por exemplo, funcionalidade A, coloca os requisitos. Funcionalidade B, coloca os requisitos também, tá bom? Ou, se você tem um conjunto menor de requisitos, você pode utilizar o chamado Planning Poker, né? Que é utilizar aí a sequência de Fibonacci, a sequência matemática aqui do Fibonacci, para estimar o esforço. Então, você diz que o esforço mínimo é 1, o máximo é 13, o 20 é um esforço grande, o 40 é muito grande, e o 100 é impossível de dar uma estimativa certeira, tá bom? A sequência de Fibonacci, isso aqui dentro dos métodos ágeis, é chamado de Story Points, tá bom? E o jogo é chamado de Planning Poker, porque as pessoas estimam jogando um jogo de poker, tá? Existem variações do Planning Poker. Tem pessoas que jogam utilizando horas. Então, eu não acredito nesse negócio de ponto de história. Não, quero botar horas. Tá bom, as pessoas estimam em horas, mas também jogando um jogo de poker, tá? O jogo de poker busca o consenso, evita a estimativa supervalorizada. Eu sou especialista técnico, então eu vou estimar. Não, aqui todos estimam, tá bom? Então, através de um jogo de poker. Se você não conhece, procure sobre Planning Poker, poker de planejamento, tá bom? Outra coisa importante é a chamada velocidade, né?
quanto que uma equipe consegue produzir por sprint, né, por iteração. Então, a velocidade pode ser story points. Quantas story points uma equipe conclui em média por iteração? Quantas horas ela conclui uma determinada iteração, tá bom? Quantos pontos de função, seja lá a métrica que você utilizar, mas é importante você entender a velocidade da sua equipe, até para projetar uma estimativa de prazo, tá legal? Outra coisa importante no planejamento é que a sua estimativa vai sendo refinada conforme você adquire conhecimento, que é o chamado cone da incerteza, né? Quanto maior a sua incerteza, menos certeira será a sua estimativa. A sua estimativa vai sendo refinada no decorrer do projeto. Desde a criação da visão no produto, no Project Charter, a partir da hora que você montou a sua WBS, a partir da hora que você definiu suas user stories, definiu o que é o produto, tá? Você vai refinando as suas estimativas. Outra coisa, como eu disse que o planejamento ágil é até mais complexo que o tradicional, o planejamento tradicional você gasta um tempo para fazer o planejamento, mas ele está lá, tá certo? Qualquer mudança neles, você tem que passar pelo comitê de mudança, tá bom? No planejamento ágil, você tem várias camadas de planejamento, né? Também é chamada de cebola, cebola de planejamento, né? Ou onion também, tá? Então, o que acontece? Então, vou falar de cima para baixo. Sua empresa tem um alinhamento estratégico. Esse alinhamento estratégico da sua empresa vira um portfólio de projetos, tá bom? O seu projeto pode ter uma ou mais entregas para o usuário, tá bom? Cada entrega você pode ter diversas fases curtas de construção do seu produto. Diariamente, a equipe sempre traça o plano do que ela vai fazer no dia. Fazendo um paralelo com o Scrum, é o chamado Daily Scrum, ou se você já ouviu falar com o nome de Daily Stand-Up, mesma coisa. E o planejamento contínuo é justamente porque as pessoas trabalham interagindo umas com as outras, certo? Equipe do projeto interagindo entre si, interagindo com o cliente, interagindo com stakeholders, então isso é chamado planejamento contínuo, tá bom? Então repara só, né? Você planeja muito mais no ágil do que no tradicional, tá? Então acaba sendo até mais difícil. Planejamento de release. Releases são as entregas do seu projeto, tá bom? Você pode ter o seu projeto ainda parcialmente pronto, mas você já pode disponibilizá-lo para utilização. Então, um exemplo, um site de e-commerce. Você fez lá seu site de e-commerce. Seu site de e-commerce só aceita forma de pagamento boleto bancário. Para desenvolver cartão de crédito e débito ainda duraria mais um tempo. Mas você pondo o site no ar com boleto, você já consegue ter venda. Às vezes tem pessoas que não gostam de usar cartão, colocar cartão na internet, quer lá imprimir seu boletinho e paga no banco. Você já consegue ter retorno sobre o investimento, tá? Então, esse exemplo de releases, pode ter o seu website, release 1, lançamento do portal de vendas com boleto, release 2, inclusão da forma de pagamento cartão de crédito, release 3, inclusão da forma de pagamento cartão de débito, tá bom? Então, você determina no seu release quais são as iterações. Então, a iteração é a evolução do produto. Então, lembra, né? Entregas curtas, até que essas entregas curtas formem algo que pode ser lançado para utilização, tá? Então, esse é o planejamento do release. No planejamento da iteração, você pega as suas funcionalidades, as suas user stories e começa a definir tarefas, tá? Então, você vai quebrando. Você tinha o planejamento por funcionalidade, escreveu os requisitos, né, ou as user stories e decompôs isso em tarefas para você fazer na iteração. Execução de projetos ágeis. Então, agora aqui é importantíssimo, mas vai para uma linha diferente.
A execução dos projetos ágeis focam muito na liderança, tá bom? Aqui é que o gerente de projeto, mais que gerente, ele tem que ser líder, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa para você executar um projeto ágil, uma boa prática, é você utilizar o quadro Kanban, tá? O quadro Kanban estimula o trabalho em equipe para ter atualização, ele é visual. Então, por exemplo, você que é o gerente de projeto, que precisa coletar informação, você não precisa bater, fulano, olha, você já fez tal atividade, olha, você já fez tal entrega. O Kanban é visual, tá bom? Ele é informativo. Outra coisa na execução dos projetos ágeis é a questão do protótipo, tá bom? Você está desenvolvendo, você já tem alguma coisa pronta, mostra para o seu cliente, porque aí você evita, né, de incorrer nesse desenho clássico. Esse desenho já virou um clássico, né? Não um clássico aí do universo de TI, não só de TI, mas dos projetos como um todo, tá certo? Outra coisa na execução, comunicação, engajamento dos stakeholders, né? É onde os projetos falham miseravelmente por falha de comunicação. Os métodos ágeis, o gerenciamento ágil, prega que a sua comunicação prioritária deve ser face a face. Perdão. É claro que você vai ter casos onde tem determinado stakeholder que prefere receber a informação por e-mail, prefere receber a informação em papel. Você tem que respeitar, né, as preferências de cada stakeholder. Mas incentive, certo? Para que a comunicação seja face a face, tete a tete, entendimento, feedback. Ouvi, entendi, confirmei para você que eu entendi a mensagem, tá bom? Outra coisa importante na execução é tornar a informação visual, tá? Disponível. O visual, o lúdico, é muito pregado aí no gerenciamento ágil, tá bom? Outra coisa, como nós falamos, na execução do projeto ágil, é onde o líder tem que se destacar. Então, trabalhar aqui os conceitos da liderança situacional, tá bom? Então, uma equipe, ela nunca começa 100% madura. Então, você, líder, deve saber quando é que você vai direcionar, ou seja, pegar na mãozinha da equipe, quando é que você vai trabalhar com a equipe para a equipe começar a trabalhar de uma maneira mais harmônica, ou seja, fazer coaching. Quando é que você vai começar a deixar a sua equipe trabalhando mais sozinha e quando é que você já está no estágio que você só delega, a sua equipe que dá o show, tá bom? Esse é o conceito da liderança situacional. Meu amigo Vazola, que está nos acompanhando, assistiu um webinar do PMI ano passado, onde 45 minutos eu falei basicamente disso aqui, tá bom? Então, isso aqui da liderança situacional é um pedacinho, tá bom? É um pedacinho da execução do projeto ágil, tá? Na execução, você deve ser um ótimo líder, saber que tipo de liderança você vai adotar. Outra coisa, também foi falado neste webinar, sobre formando equipes de alto desempenho, é você, líder, trabalhar a questão também da inteligência emocional. O que é a questão da inteligência emocional? É você reconhecer os seus sentimentos, entender que você tem virtudes e defeitos, entender como você trabalha essas virtudes e defeitos, entender o ambiente que te cerca e usar tudo isso para trabalhar as habilidades sociais, ou seja, motivar as pessoas, motivar a equipe, ser um líder carismático. Então, você precisa trabalhar a questão da inteligência emocional. Monitoramento e controle de projetos ágeis. Como eu mostrei lá no slide do ciclo de vida ágil, né, todo projeto está sendo regido por processos de monitoramento e controle. Uma coisa importante que muita gente fala, no ágil não tem, eu não sei como eu faço isso no ágil, é o chamado gerenciamento do valor agregado, o earned value, certo? Onde você consegue controlar tempo, custo e também o escopo. Sim, você pode aplicar o gerenciamento do valor agregado em projetos ágeis, sim, tá bom? Então, tem aqui um conjuntinho
de fórmulas, você que já tem a sua certificação PMP, você conhece isso de trás para frente, tá bom? Se você ainda não conhece, eu sugiro que você procure depois, ao término da palestra, sobre gerenciamento de valor agregado, mas a grande sacada no gerenciamento ágil é você trabalhar com quantidade de iterações previstas para o seu projeto e trabalhar com a unidade de esforço. Então, por exemplo, minha unidade de esforço é story points. Então, tá bom, quantas story points eu completei e quantas eu tenho ao total no meu projeto? Eu estou trabalhando com ponto de função. Tá bom, quantos pontos de função você já concluiu? Quantos você tem ao todo? Eu estou trabalhando com horas úteis. Tá bom, quantas horas úteis você já concluiu? Quantas horas úteis você tem ao total? Tá bom? Então, trabalhe sempre com iteração, tá? Ou seja, quantas entregas, quantas sprints você vai ter no seu projeto, e trabalhe com a unidade de esforço. Story point, hora, ponto de função, tá legal? No mais, aqui é formulinha. A ideia não é eu ficar explicando uma a uma, que isso aqui é matéria de curso preparatório. Só para você saber que é totalmente aplicável o conceito do gerenciamento do valor agregado. Outra ferramenta de monitoramento e controle são os gráficos burn-in e burn-up e burn-down, tá bom? Burn-up e burn-down diz o seguinte, olha, isso aqui é a quantidade de esforço que eu tenho ao total no meu projeto. Isso aqui é o meu previsto, é linear, tá certo? O esforço ir reduzindo na linha do tempo. E aqui eu consigo identificar. Então, eu não consegui concluir tudo que eu previ aqui. Posso ter um possível cenário de atraso. Então, isso aqui você identifica variação e tendências. E olha que interessante, você inclui o escopo aqui embaixo, no laranjinha. Então, você consegue ter visibilidade que foi adicionado escopo, você tem visibilidade que foi retirado escopo, tá? E a mesma coisa aqui no release burn-up. O burn-up é o contrário, né? O esforço acumulado. O quanto eu já fiz e onde eu quero chegar. Repara que aqui eu também consigo monitorar que eu tive um aumento de escopo. Tá bom? Então, são artefatos ágeis que você usa para monitorar e controlar o seu projeto. Aqui nesse exemplo, nós estamos trabalhando com quantidade de sprints e a unidade de esforço aqui foi story points. Outra coisa, o gráfico burn down de riscos, tá? Então, ou seja, o gerenciamento de risco, você tem lá a planilhinha de risco, resposta do risco. O que acontece, às vezes, na prática? A pessoa bola lá a planilha de risco, template para preencher, bonito, no início do projeto preenche, no decorrer do projeto esquece. Aquilo ali fica meio de lado, né? Aí, quando o risco estoura, puxa, mas vocês não fizeram um bom gerenciamento de risco. Então, utilize ferramentas visuais, ferramentas lúdicas. Então, olha que interessante. Isso aqui é o seu risco acumulado no começo do projeto. Aqui é a severidade, né? Para quem não sabe, severidade é a probabilidade de um risco acontecer vezes o impacto. Então, repara que o risco vai diminuindo. Alguns, eles somem na linha do tempo. Alguns somem, outros aumentam, tá? Mas você coloca tudo num gráfico só. Aí você consegue ter visibilidade dos riscos e da severidade que você tem. Então, entenda, às vezes você está até trabalhando em um projeto tradicional, mas você pode utilizar para a sua gestão de risco um artefato ágil, tá bom? Que é um gráfico de riscos burn down, tá bom? Outra coisa, do mesmo jeito que o Kanban é útil na execução, ele é útil no monitoramento e controle. Por quê? Porque eu consigo ver, eu tenho muito item ainda aqui a fazer, eu não estou dando vazão. Ou tenho muito item parado no fazendo, muito item com problema, certo? Então, o Kanban é uma belíssima ferramenta também de monitoramento e controle. Outra coisa importante, né? Principalmente para você aí que é de projeto de TI, monitore os defeitos, tá bom? Então, crie também um gráfico de defeitos. Isso aqui é gerenciamento da qualidade, tá bom? Aí você tem uma noção se a sua quantidade de bugs está aumentando ou diminuindo por iteração. Se está aumentando, vamos cobrar para não acontecer.
Outra coisa, né, trabalhar com conceitos de verificação e validação. Então, ou seja, trabalhar, você que é de software, conceito de integração contínua, compilação frequente, bolar testes automatizados, fazer bem seu teste unitário utilizando o TDD. Na validação, ter bons testes de aceitação do cliente, ou seja, definir quais são os critérios de aceitação. Desenvolver protótipos, né, como nós falamos, mostrar frequentemente protótipos para o cliente, para ele aprovar, saber se a equipe está indo por caminho certo ou não, tá bom? E o conceito, você não tem o conceito de encerramento, né? Você tem o conceito de melhoria contínua. Como é que você busca pelo aperfeiçoamento? Primeira coisa, na sua reunião de lições aprendidas, você deve fazer ao final de cada iteração, de cada fase, as lições aprendidas no mundo ágil é chamada de retrospectiva. Então é importante que você, a equipe toda, sempre se faça as 3 perguntas. O que foi bem na iteração? O que nós devemos melhorar? E que ações vamos tomar para melhorar? Né? Então, tem que tomar ação, para não ficar só no, né, igual tá aqui, né, no blá, 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 blá. Tá bom? Então é interessante ter esse tipo de abordagem e deixar essa abordagem documentada. Conceito, né, o símbolo do infinito é um símbolo perfeito para essa questão aí da melhoria contínua, porque ele diz o seguinte, olha, você constrói, a cada iteração, você constrói o seu produtinho, pedaço, você entrega o incremento, pedacinho do seu produto, aí você vai para a reunião de lições aprendidas, onde tem aqui uma sequência, né, de etapas que você faz na reunião de lições aprendidas, tá certo? Decidiu o que fazer, encerrei a retrospectiva, vamos para a próxima iteração, vamos incorporar as melhorias, tá bom? Essas melhorias nós vamos incorporar na construção do produto. Entregamos, refletimos, começamos tudo outra vez. Tá vendo aqui o ciclo, por isso que é um infinito, né? Ou seja, uma busca incessante por melhoria contínua, tá bom? Basicamente, uma figura que resume o conceito, né, do que é o gerenciamento ágil, as camadas de planejamento, técnicas utilizadas, valores, bom? Valores do gerenciamento ágil, dar visibilidade ao que está sendo feito, entregas rápidas, conceito de equipe e o principal, entregar, aqui está software, né, mas não faça só analogia com software, né, faça analogia com produto, tá bom? Embora um conceito que tenha nascido do desenvolvimento de software, pode ser aplicado para qualquer tipo de produto, aí qualquer tipo de projeto, tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma pincelada muito genérica, tá bom? Muito rápida, para você ter uma noção do que é o gerenciamento ágil. Tudo isso foi extraído do meu livro, Gerenciamento Ágil de Projetos. Então, eu basicamente resumi aí em 50 minutos, dei uma pincelada no que está detalhado em quase 300 páginas do livro, tá? Então, a ideia é dar uma pincelada geral para vocês nas principais técnicas. No livro tem todo o detalhamento. Então, se você se interessou, quer se aprofundar, tudo que eu falei aqui está no livro aí, à venda na editora Brasport, no site das melhores livrarias aí do país, tá bom? E por fim, eu gostaria de estender um convite para vocês sobre o workshop que eu vou ministrar pela Reflex Consultoria, que é a aplicação de tudo isso que eu falei na prática. Então, hoje, basicamente, foi um webinar de teoria. O workshop é como é que eu implemento isso na prática. Então, nós vamos ter um conjunto de teorias intercaladas com dinâmicas para que você entenda, puxa vida, é assim que eu posso utilizar no meu projeto ou não, tá bom? Então, aqui está o site para inscrições, o site da Reflex, da minha empresa, V1 2015, era um workshop Agile, tá bom? O workshop vai ser realizado nos dias 20 e 21 de março, sexta e sábado, o dia inteiro, das 8h30 até 5h30, 6 da tarde.
tá bom? Então, são 2 dias bem movimentados, bem práticos, tá legal? Tem aqui algumas faixas de inscrição, até 20/2, 12/3, 19/3, algumas, agora, no momento, nós estamos aqui na faixa promocional, tá? Você que assistiu esse webinar hoje, está sendo contemplado com 10% de desconto, se você utilizar o código webinar na inscrição do evento, tá? Então, você vai ter lá, código promocional. Você coloca o webinar, maiúsculo, aplicar, você vai ter 10% em qualquer um dos valores aí, dependendo da época que você se inscrever. Puxa, quero levar um conjunto de pessoas da minha empresa para fazer. Entre em contato comigo, nos contatos que eu vou passar daqui a pouco, que a gente também pode fechar uma condição especial. Puxa, Vitor, não vou conseguir no seu workshop, mas gostaria muito que a minha empresa tivesse esse tipo de treinamento. Levamos esse workshop para a sua empresa também. Então, não posso ir no dia 20, 21, vamos agendar uma data, 2 sábados, uma sexta e um sábado, para passar para ministrar esse treinamento também na sua empresa, tá bom? Bom, pessoal, agora é o momento de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntarem o que quiserem. Vou dar aí alguns minutinhos. Vamos lá. Podemos considerar que o planejamento de release é decompor o projeto em pacotes de trabalho e o planejamento de iterações é decompor os pacotes de trabalho em atividades? Sim, tá? Você pode fazer essa analogia, sim. Tá? É totalmente válida. Tá bom? Nem sempre, tá? Mas a sua linha de raciocínio pode ser aplicada assim. Mais perguntas dos amigos? Vamos lá. Durante o planejamento, foi notado que uma user story requer recursos técnicos que ninguém utilizou antes. Qual a sugestão neste caso? Ótima, excelente pergunta. Existe um conceito no Ágil que é o chamado Spike, tá bom? Então, o que é o Spike? As equipes, elas chegam a utilizar uma iteração, tá bom? Para fazer uma investigação. Então, por exemplo, puxa, um recurso técnico que nós nunca utilizamos antes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo, vamos fazer uma iteração de 1 semana de experimento para entender se esse recurso técnico é viável no nosso projeto, se nós temos o skill necessário, se vai ser necessário contratar gente com skill nesse recurso técnico, mas você só vai saber isso através de uma investigação, tá? Uma iteração investigativa. Isso é chamado de Spike, exatamente como você escreveu, tá bom? Abordo sobre Spike no meu livro também, tá? Seria uma POC? Também pode ser, tá? O importante é, encontrou a dificuldade na user story, trabalhe uma iteração investigativa, tá bom? Mais perguntas dos amigos? Vamos lá. Como as empresas estão adotando o processo ágil como um todo e não só o Scrum? É fatal. A empresa acaba adotando o ágil pelo seguinte. O Scrum, ele vai dizer para você que você vai ter o Scrum Master, que você vai ter o Product Owner, que você vai ter as sprints, o planejamento. Tá bom, mas você vai ter uma série de artefatos complementares. Então, por exemplo, o Scrum diz, tá bom, você fez o seu planejamento, agora gaste 30 dias desenvolvendo. O Scrum não fala para você como é que você desenvolve. Então, você tem que ter metodologias, frameworks adicionais para complementar. Então, uma coisa acaba puxando outra. Então, tem lá a consultoria que vende, implementamos o Scrum na sua empresa em 15 dias. Aí o cara vai lá, dá o cursinho básico do Scrum Guide, tá certo? A empresa acha que sabe tudo de Scrum. E acaba não sabendo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ela vai sentindo a necessidade de ter
metodologias, frameworks complementares, tá? Aí vai uma crítica, as empresas não estão vendendo isso, as empresas vendem, vendo Scrum, explica o Scrum para a sua empresa em uma semana, tá bom. A proposta da Reflex é justamente, eu vendo o ágil para você em uma semana, mas aí nós vendemos o pacote completo, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Durante uma sprint, o time verificou a necessidade de um trabalho adicional necessário para concluir as user stories. Como a equipe deve agir com esse trabalho de esforço adicional não planejado? Ótima pergunta. A arte da negociação. Então, o time verificou, na verdade, o seguinte, o time verificou um trabalho adicional técnico, tem duas coisas. Uma é o cliente trouxe um requisito, outra coisa é o time verificou um trabalho adicional, tá bom? Que não estava previsto. E ele não vai respeitar o intervalo da sprint. Se ele vai ver que não vai respeitar o intervalo da sprint, ele tem que negociar isso com o cliente, com o próprio owner. Olha, cliente, eu vou atrasar alguma user story sua porque nós identificamos a necessidade de um trabalho adicional que nós não identificamos no planejamento da iteração, tá? Vai muito de negociação, tá bom? A arte também do ágil diz o seguinte: interaja significa negociar, trabalhar bastante soft skills. Por isso que a execução do projeto na filosofia ágil é você trabalhar soft skills, tá? Basicamente isso. Vamos lá. Qual a relação das metodologias ágeis qual a relação das metodologias e projetos ágeis com segmentos fora do desenvolvimento de TI? É possível dar algum exemplo? Sim, projetos de construção de produtos inovadores. Exemplo, construção de um celular, por exemplo, que é um produto. Outra coisa que eu li 2 livros muito bons. Estratégia de marketing. Então, implementação de marketing. O livro chama-se Implementando Marketing Ágil. Então, ele usa toda a filosofia ágil para implementar um projeto de marketing, que tem risco e incerteza. Um outro livro muito bom, deixa eu ver se eu consigo enxergá-lo de onde eu estou. Consigo. Chama-se Startup, o Manual do Empreendedor. Então, ele é um livro de empreendedorismo. Quando você para ver, ele começa a mencionar o Agile. Fala, então nós utilizamos os conceitos do princípio ágil do desenvolvimento de software. Porque uma startup lida com riscos, lida com incerteza. Então, você utiliza a filosofia ágil para um projeto de construção numa startup. Tá? Então, o negócio é muito mais amplo. Nasceu de TI, dei exemplos, né? Forcei um pouco a barra no TI, mas é tudo que tenha risco e incerteza. Tá bom? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Respondi essa. Comunicação é fundamental. Negociar sempre, tá bom? Então, se você está fazendo isso, ótimo, Helder. Você está fazendo da maneira correta. Vamos lá. Podemos dizer que o ágil é uma forte tendência para o mundo corporativo? Cada vez mais GP e time precisam entregar para ontem. É uma tendência em empresas que trabalham com inovação, que trabalham com o mercado. Não tem como, tá certo? O mercado é dinâmico, então você tem que ser ágil nas suas entregas. Só tomem cuidado para o ágil, né? Muita gente confunde ágil com correria, tá certo? O ágil não é correria, tá? Vamos lá. Eu já usei Scrum para um projeto de um acampamento. Que interessante exemplo, ó. Projeto de acampamento de jovem, formatura, festa de 15 anos. Por quê? Porque são projetos onde você vai lidar com risco, incerteza e mudança, né? Então, o exemplo que eu dei, pessoal, independente se você é um empreendedor ou não, leia o livro Startup, Manual do Empreendedor. Um autor eu estou enxergando, o outro não. É Bob Dorff, tá? Bob Dorff, um dos autores do livro. Você vai ver que ele utiliza o princípio do ágil o livro inteiro, e num determinado momento ele menciona, eu comecei a ler o livro e, ele está falando de método ágil, isso aqui é ágil. Aí no meio do livro ele fala, isso aqui, tudo que nós estamos usando é derivado dos métodos ágeis de desenvolvimento de software.
Qual a sua dica para iniciar o ágil na empresa, para conquistar a empresa, aceitar a metodologia? Quais partes do ágil você recomenda para entrar? Primeira coisa, Bruno, leia sobre o Manifesto Ágil, tá bom? O princípio de tudo tem que ser ali. Então, o que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil diz o seguinte: eu devo priorizar os indivíduos e as suas interações mais que processos e ferramentas. Então, por exemplo, a comunicação entre as pessoas. Se você está naquela empresa que tudo é resolvido por e-mail, né? Um senta do lado do outro, mas é tudo através de troca de e-mail, você vai ter um problema sério. Outra coisa, outro princípio, né? Software funcional ou produto funcional sobre documentação abrangente. Então, se você tem aquela empresa engessada, que para tudo você tem que ter template, você tem que resolver essa parte primeiro. Outra coisa, né? Responder a mudanças, mais que seguir um plano. O ágil lida com mudança. Se você tem aquela estrutura que segue plano, também é uma mudança, é uma quebra de paradigma. Então, o começo é aí. Eu estou preparado para quebrar esses paradigmas? Estou. Aí você começa a introduzir ferramentas e técnicas. Puxa, vou pegar um projeto piloto, pegar um projeto curto, aí, um projeto de 3 meses, vou fazer 3 iterações, uma por mês, tá bom? Começa seguindo o Scrum na risca, bonitinho, né? Faço a reunião diária, faço o planejamento, entendeu? É o famoso churrari, né? Segue a risca, deu certo, pega um projeto maior, entende o que você errou no primeiro projeto, tá? A única dica que eu dou não pega o projeto missão crítica da sua empresa, vamos implementar o ágil. Você vai se estrepar e o seu diretor vai falar, tá vendo? Esse negócio de ágil aí é correria, é igual o coiote correndo atrás do papaléguas. Ele sai correndo, no final ele cai no abismo. Tá bom? Vamos lá, eu cheguei nos 2 diretores e perguntei, o que você sabe o que cada um tem para fazer hoje, amanhã? Pensei primeiro um processo, colocamos o Kanban antes de tudo. Legal, entendeu? Então são pequenas práticas, nem que você hoje na sua empresa, minha empresa não trabalha com métodos ágeis, não trabalha com gerenciamento ágil, são pequenas mudanças que você vai introduzindo e começa a ter resultado. E fica mais fácil do que você chegar com o meu livro, né? Olha, eu comprei o livro do Vitor Massari, agora nós vamos fazer tudo que está aqui. O diretor vai pegar. Você vai pegar o seu livro, vai jogar pela janela e ainda vai me xingar ainda, tá certo? Vamos lá, amigos. Aproveitem aí, vamos mais uns 5 minutinhos aí de perguntas. Vamos aproveitar aí o espaço para você colocar nas suas dúvidas. Quiser compartilhar os seus problemas, a sua vivência aí no gerenciamento ágil com os demais colegas. Qual o percentual de tempo para testes nas sprints? Depende do projeto, depende do tipo de projeto, não dá para achar um número mágico. Olha, na sua sprint de 4 semanas, duas tem que ser de teste. Claro, né, que você não pode ter, eu vou gastar 1 dia de teste, né? 1 dia de teste você só gasta se a sua equipe for muito boa no TDD, no Test Driven Development, né? Porque aí você sabe que a chance de retrabalho é mínima, tá bom? Para a certificação CSM, para quem não conhece, Certified Scrum Master, é necessário justificar treinamento? A certificação CSM, Certified Scrum Master, funciona da seguinte forma. Você se inscreve no curso, tá bom? Você se inscreve no curso, que inclusive vai ter agora no Agile Trends 2015. Você se inscreve no curso, faz o treinamento, você é obrigado a fazer esse treinamento, e no final do treinamento, alguns dias, até uma semana depois, você recebe o voucher para fazer a prova online, tá? Das certificações Scrum é disparado a prova mais fácil. Eu não conheço nenhuma pessoa que até hoje não passou nesse exame, tá bom? Diferente da Professional Scrum Master da Scrum.org, que é o contrário, tá bom? Por falar em Agile Trends, pessoal, no Agile Trends vai ter o curso de Certified Scrum Master,
que você quer tirar a certificação. Certified Scrum Product Owner, se você quer se especializar em produto, e vai ter o preparatório para a certificação PMI-ACP com esta pessoa que vos fala, dias 26, 27, 8 e 9, 27, 28, 29 de abril, segunda, terça e quarta, tá? Preparatório 100% baseado no meu livro, tá? É o único curso de PMI-ACP que foge do padrão do livro que Mike Griffiths, que todo sem treinamento usa. Esse treinamento é exclusivo, baseado no meu livro. Então, você que gosta da Agile Trends, entra lá no site, na parte de cursos, você vê, além do CSM, você vai ver o PMI-ACP. Desafie-se, o CSM qualquer um tira, o PMI-ACP não. Então, eu desafio você. Eu tenho essas PSM, mas quero fazer a CSPO. Tenho que fazer a CSM antes? Não, tá? Não tem ordem, tá bom? Você pode fazer... O CSPO é mais fácil ainda, porque o CSPO nem prova tem, tá? O CSPO você faz o treinamento e ao término do treinamento, passando acho que 2 semanas, você recebe o e-mail para fazer o download do certificado, tá? A CSM tem o mesmo esquema, o treinamento de 2 dias, mas você faz a prova, tá bom? Agora, o PMI-ACP, ela é um pouquinho mais desafiadora. Você que tem a PSM, ela não é tão difícil igual a PSM. Tá? A PSM, eu ainda considero das certificações ágeis a prova mais difícil. Mas ela também não é bobinha. A CSM é uma prova muito bobinha. Então, desafie-se, faça o preparatório de PMI-ACP comigo e seja mais um PMI-ACP do Brasil, tá bom? Ajudando a disseminar o gerenciamento ágil. Então, participe em abril, tá bom? No Agile Trends. Não faça o CSM, faça o ACP, desafie-se. As aulas para ACP são online? Eu tenho online hoje, então vamos lá. Existe o curso online hoje, tá? Que você pode acessar o site, tá bom? Eu vou colocar o link aqui para vocês. Tá? Você pode acessar o site, vou colocar o link aqui para vocês no chat, você acessa o site e faz na hora que você bem entender, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o endereço do link para você conhecer. No Agile Trends será presencial, tá bom? Então, no Agile Trends são 3 dias presenciais, com o desconto do Agile Trends, tá bom? Então, eu vou passar todas as informações aqui para vocês, tá legal? Só um segundo. Pessoal, antes de mais nada, este webinar está sendo gravado, tá bom? Então, entre hoje e amanhã, vai estar disponível aí no meu canal do YouTube, vou estar postando, você que me segue no LinkedIn, também no site da Reflex, vai estar disponível. Se você quiser assistir novamente um ponto que ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, ou mesmo conversar aí com seus colegas, tá bom? Deixa eu listar aqui o link, tá legal? Este link aqui que vocês estão vendo no chat, tá bom? É o preparatório para a certificação PMI-ACP online. Tem, inclusive, acho que a primeira aula, o primeiro tópico é livre, você pode ir lá assistir, ver o conteúdo para você ter uma ideia, tá bom? O presencial, então vamos para o presencial agora. O presencial é no site do Agile Trends, tá bom? A Reflex é patrocinadora, é uma das patrocinadoras do Agile Trends. Aliás, a Reflex, ela está bem ativa aí no ano. Nós somos apoiadores do ITG Summit, não sei se todos aqui assistiram alguma palestra ou se inscreveram, acredito que estejam sabendo do evento, foi bem divulgado. Nós somos apoiadores, somos patrocinadores do Agile Trends, além do patrocínio nós vamos ministrar esse curso, e nós somos patrocinadores do 10º Congresso de Gerenciamento de Projetos em Pernambuco, do PMI Pernambuco, tá? Então nós estamos com várias ações aí de disseminação de conhecimento. O link do Agile Trends, tá bom? Isso aqui é a inscrição do curso presencial. E entre maio e junho, eu vou abrir o online
o EAD, que é através de videoconferência, utilizando essa mesma ferramenta que vocês estão utilizando hoje, tá? Então, eu falo para vocês, mostro o slide, apareço no vídeo, interajo com vocês, vocês interagem comigo. A diferença é que aqui no webinar, né, no webinar é tudo fechado, o áudio e vídeo é fechado. Na aula você pode interagir comigo através de áudio, tá? Ah, eu não gosto de áudio, quero interagir só através do chat. Você interage através do chat. Ah, eu não quero vídeo porque vou fazer aula na minha casa de pijama. Tá bom, não tem problema. Interage do jeito que você se sentir mais à vontade, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais uma última rodadinha de perguntas. Vamos lá. Sempre trabalhei em empresas na indústria automobilística que basicamente utilizam a abordagem waterfall. Você consegue identificar alguma aplicação de metodologias ágeis neste segmento? Em indústria automobilística depende do segmento, né? Depende do segmento, tá? Para fabricação para projeto de desenvolvimento do carro. Método ágil resolve? Talvez não. A área de TI da indústria automobilística. Puxa, aí realmente você tem que adotar um método ágil, tá bom? Então, não é só na indústria, você precisa entender em que área da indústria você consegue aplicar ou não, tá bom? Poderia disponibilizar para todos o material da apresentação do webinar? Sim, então eu vou passar para vocês, ao término da apresentação, eu já passo o meu canal no SlideShare, tá bom? Do slide. Deixa eu passar o caminho da minha conta, tá? Então você já pega isso aqui dentro de... O SlideShare é rápido de fazer o upload, o demorado é o vídeo. Então, estou colocando aqui para vocês. Onde está o chat? Opa. Tá, pessoal? Capturem esse link, tá? Ali já tem outros materiais de outras apresentações. Eu posto essa em questão de aí minutos aí de encerramento do webinar. Dá uma meia horinha. Daqui uma meia horinha provavelmente já vai estar lá. O vídeo com a gravação vai estar no site da HiFlex, seção de webinars, tá bom? E vai estar também no YouTube, tá? Também vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Vitor, este webinar fornece PDU para PMP? Sim, fornece, tá bom? Você pode colocar que você assistiu o webinar da empresa HiFlex Consultoria, tá? Ele entra assim, eu só não lembro exatamente a categoria, tá? Mas procura no handbook, falando sobre webinars, tá? Que você pode preencher sim, tá legal? Fornece sim. Então você pode computar aí uma horinha e meia, né? Uma horinha e meia aí para suas PDUs, as tão famigeradas 60 PDUs da renovação, tá bom? Categoria A. Muito obrigado aí quem lembrou. Vamos lá, amigos. Mais perguntas. Vamos aproveitar aí. Tire suas dúvidas, suas perguntas, coloque seus comentários. Novamente, pessoal, isso aqui é um apanhado muito rápido, tá? A ideia não é ensinar gerenciamento ágil em uma hora, tá? Isso aqui é só um apanhado. Quer entender mais? Na prática, dias 20 e 21 de março, no workshop Gerenciamento Ágil de Projetos. Na teoria, quero tirar a certificação dias 27, 8 e 9 de abril, no evento do Agile Plans, tá bom? Vamos lá, quanto à versão EAD. A versão EAD está previsto do ACP, está previsto entre maio e junho, tá? Eu estou só esperando algumas confirmações de agenda para o mês de maio, tá? Para eu não fechar a agenda em maio e um outro evento que está para acontecer ser em maio também, tá? Mas o previsto é que seja entre maio e junho. A minha ideia é ter o preparatório EAD do ACP,
que são 3 aulas, e do PMP também, tá bom? Então, se você quer também tirar a certificação PMP, a ideia é que eu monte uma turma de EAD também, tá bom? Então, fica de olho no site da Reflex, fica de olho no LinkedIn, tá bom? Fica de olho aí nos meus perfis, que vocês ficam por dentro de tudo aí que está rolando na agenda da Reflex, tá bom? Isso, segue o @AgileCoachsSP, que você sempre vai ficar por dentro das novidades aí, tá? Daqui a pouco, no próximo slide, para quem não tem, eu divulgo aí todos os meus contatos, tá bom? Amigos, última pergunta da noite, vamos lá. Quem manda? Vamos lá, amigos. Nenhuma pergunta mais? Bom, então é o seguinte. Primeiramente, agradecendo a todos vocês, passando os meus contatos aí para vocês, tá legal? Passando os meus contatos. O site é o site da Reflex, tá bom? www.reflex.com.br. Trabalhamos tanto para treinamento para grandes grupos como para grandes empresas. Então, se você quer levar o ágil para a sua empresa, conte conosco, nos acione, nós iremos ajudar vocês com o maior prazer. O meu e-mail, vitor.massari@reflex.com.br. Pode mandar a qualquer momento, que eu sempre vou ajudá-los. No LinkedIn, estou como Vitor Massari, tá bom? Você vai ver minha foto lá, igual a foto que está aparecendo aí. Estou também no perfil da Reflex Consultoria, que eu também administro. Tem um grupo de discussão, tem um fórum do LinkedIn, que eu sou o moderador, que é o grupo Gerenciamento Ágil de Projetos e Produtos. No Skype também, Vitor Massari, só adicionar. Twitter, quem já me segue, @AgileCoachsP, que é o meu perfil pessoal, @ReflexConsult, perfil da Reflex. No Facebook, eu estou no Coaching Scrum e Gerenciamento de Projetos com Vitor Massari, que é o meu perfil pessoal, e também temos o perfil da Reflex Consultoria. Bom, amigos, gostaria de agradecer de coração a participação de todos vocês, tá bom? Espero tê-los muito em breve, seja como alunos aí do workshop ou do preparatório PMI-ACP ou de um futuro curso PMI EAD, ou ajudando aí na sua empresa a dar um treinamento, a ajudar a implementar o ágil na sua empresa, tá bom? Espero ter a honra de conhecê-los ainda pessoalmente, tá bom? Muito, muito obrigado a todos vocês e tenham uma ótima noite. Muito obrigado.